Meu nome é Maria Conceição, eu sou aluna da UESP do curso de História. É para a gente estar na sala de aula, se encontrado na sala de aula. Mas devido a essa pandemia do coronavírus, não é possível a gente ir para a sala de aula, porque temos que evitar aglomerações. E devido a isso, para que vocês não fiquem sem estudar, que vocês percam um ano, que não acompanhem os estudos, foi optado por essas aulas remotas, para que vocês possam ter acesso às aulas e não percam os conteúdos. A gente vai tentar entender como foi que o Brasil chegou hoje a ser independente de Portugal. Qual foram esses caminhos percorridos pelo Brasil para que ele chegasse a ser independente. E para começar de início, vamos tentar entender um pouco. Brasil e Portugal eram unidos, mas em 1820 iniciou-se um processo de separação de Portugal e Brasil. Isso tudo por questões de interesses, ou seja, os interesses não eram os mesmos, cada um tinha um interesse diferente, e com essas questões eles resolveram iniciar esse processo de separação. Mas que não foi fácil. Não foi fácil o Brasil se tornar independente de Portugal. E aí, diante disso, Dom João, que era o rei de Portugal, foi obrigado, ele estava no Brasil, foi obrigado a voltar a Portugal. E sendo assim, ele deixou o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro. E Dom Pedro comprometeu-se a não voltar para Portugal. Por quê? Porque a população queria Dom Pedro no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como um marco da história, que ficou conhecido como o Dia do Fico. Ou seja, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, atender o pedido da população. E aí, dessa forma, Dom Pedro foi aclamado e depois foi coroado como imperador do Brasil. E dessa forma, tornando-se Dom Pedro I. E ele deu início ao primeiro reinado. Ou seja, Dom João está no Brasil, mas é obrigado a voltar para Portugal, para não deixar, ele pega e deixa o seu filho, o príncipe regente, no Brasil. A população pede para ele ficar, ele decide ficar no Brasil, e com isso inicia um novo reinado. Então, para começar, vamos entender um pouco sobre a independência do Brasil. Vocês sabem quando ocorreu a independência do Brasil? Quando o Brasil ficou realmente independente? Dia 7 de setembro de 1822. Ou seja, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro foi coroado como imperador. Meses depois, Dom Pedro dá o grito da independência do Brasil. Vocês sabem onde foi esse grito de Dom Pedro? Foi na margem do rio Ipiranga, em São Paulo. Diante desses processos de independência, tivemos vários marcos na história. Como eu já falei para vocês, do Dia do Fico, quando Dom Pedro resolveu atender o pedido do povo. Mas aí, a independência do Brasil ela não foi pacífica. O que quer dizer não ser pacífica? A partir do momento que o Brasil decide se separar de Portugal decide se separar de Brasil, não foi pacífica. Por que não foi pacífica? Isso quer dizer que nem todos queriam essa separação. Nem todos queriam o Brasil como independente, que se separasse de Portugal. Então, com isso, começou a se gerar vários conflitos. Ou seja, vamos dizer que uma metade queria Brasil separado de Portugal, e já essa outra metade queria Portugal, não queria essa separação, não aceitava. Então, diante disso, foi gerando vários conflitos, guerras. E esses conflitos, tivemos quatro regiões que foi contra, não queria separação: Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina. Ela hoje é Uruguai. Então, 3 regiões dessas eram regiões do Nordeste: Bahia, Pará e Maranhão. Eram regiões do Nordeste. Ou seja, essas regiões do Nordeste, elas foram contra, e com isso gerou vários conflitos, vários acontecimentos. E essas guerras que foram acontecendo, ficou conhecida como Guerra da Independência. Por quê? Porque o Brasil queria ser independente. Um grupo não queria que o Brasil se separasse, não fosse independente. Então, com isso, foi gerando vários conflitos,
Esses acontecimentos foram marcando na história, e foram marcando a história do Brasil, a história de Portugal. E com isso, teve essas guerras em 1824. Terminou. Em 1824, os conflitos terminam. Mas Portugal não reconhece o Brasil como independente, porque eles eram contra. Então, como Portugal não reconheceu o Brasil como independente, passou-se um ano depois, em 1825, foi que Portugal resolveu reconhecer o Brasil como independente. Ou seja, um ano depois dos conflitos, da Guerra da Independência, foi que Portugal resolveu reconhecer Brasil independente, ou seja, houve a separação de fato. Mas dessa forma, tivemos consequências, acontecimentos que mais se destacaram, ou seja, porque nessas longas batalhas foram acontecendo momentos e sempre o Brasil, com Dom Pedro querendo a independência e Portugal não querendo a independência. Tivemos a criação do sistema escravocrata conforme os interesses da elite econômica no Brasil. Olha, porque em 1822 trabalhava-se com escravos. Escravos eram pessoas como a gente. Eles eram escravizados, presos, e com isso eles tinham sua liberdade pega, confiscada, ou seja, eles não tinham liberdade para nada. E eles trabalhavam com escravos. Essas pessoas não tinham direito de nada. Era obrigada a trabalhar de dia e de noite, não tinha praticamente nem direito de descanso, nem nada. E se o Brasil fosse independente, tinha que haver a abolição, ou seja, tinha que dar liberdade para os escravos. E vários da elite econômica do Brasil, ou seja, donos de fazendas, fazendeiros muito ricos, pessoas que viviam do trabalho escravo, que viviam com esses escravos, porque eles não precisavam pagar, ou seja, eles obrigavam essas pessoas a trabalhar para eles de graça, e com isso eles não precisariam pagar, estava tudo bem para eles. Mas quando foi colocado que ele tinha que dar liberdade, a abolição, a carta de alforria, que era o que mais os escravos queriam, almejavam naquele tempo, era a carta de alforria, ou seja, sua liberdade. Mas era muito caro, nem todos poderiam ter acesso. Então, quando passou-se a impor isso ao fazendeiro, para eles libertar seus escravos, começou-se outros conflitos, outras brigas, porque nem todos queriam abrir mão desses escravos. E também teve o surgimento do Brasil como nação e a construção do brasileiro com sua nacionalidade. Ou seja, o Brasil se separou de Portugal. Iniciou-se, ele agora é uma nação. Seus povos começaram uma construção, a entender que sua nacionalidade seria brasileiro. Ou seja, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. E assim cada um de vocês tem sua própria nacionalidade. Ou seja, brasileiro é nossa nacionalidade. Ou seja, vamos parar para pensar e refletir. Já pensou se não tivesse acontecido esse processo de separação de Brasil e Portugal? Como seria hoje? A gente não sabe. Então, vamos parar para refletir sobre isso. Será que seríamos brasileiros ou seríamos portugueses? Porque diante desses caminhos que o Brasil percorreu, vale ressaltar que vários momentos importantes foram buscados a entender. E outra coisa, a novela Novo Mundo, ela retratava isso, a história do Brasil enquanto colônia, a história da corte portuguesa. A corte portuguesa chegou no Brasil, o que mudou? Então, assim, é uma história, é um marco da nossa história, na minha, na de vocês, na de cada um de nós, é a história do nosso Brasil, como tudo veio acontecendo desde 1822 até agora, mudou muita coisa. Então, eu acho que vocês já assistiram, se vocês não assistiram, alguém de vocês assistiram, vocês já ouviram falar. Ela relata isso, esse acontecimento que a gente, digamos assim, que viveram até chegar a gente. Ou seja, foi um processo de construção
que veio desde aquele momento. Dom João é obrigado a voltar a Portugal, deixa seu filho, o príncipe regente, digamos assim, comandando de forma assim, deixa ele. Depois a população gosta de Dom Pedro, pede para ele ficar. Ele aclama, dia 9 de janeiro de 1822, fica conhecido como o marco da história, o dia do fico, porque Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. Então, ele ficou, passado o tempo, ele foi coroado como imperador do Brasil. Aí, meses depois, 7 de janeiro de 1822, Dom Pedro dá o grito da independência, da separação do Brasil com Portugal, e tudo foi se mudando, foram mudando por etapas, para a gente chegar a esse processo. Era um Brasil que tinha pessoas escravas, as pessoas eram obrigadas a trabalhar de graça, de dia e de noite, não tinha descanso, não tinha folga, não tinha feriado. E tudo foi se mudando. Hoje em dia somos livres. A gente é livre para fazer as escolhas da gente. Em 1822, os escravos, os negros, não tinham essa liberdade que a gente tem hoje. Mas eles lutaram muito para ser livres. Tem os fazendeiros, plantação de café, era muita plantação de café na época da corte portuguesa. Os fazendeiros não queriam a libertação desses escravos. Queriam eles trabalhando. Então foi tudo se mudando. Foi com o passar do tempo, foi se mudando. E aí a gente pensa assim, que caminhos o Brasil trilhou para poder hoje ser independente, para hoje a gente ter a nossa nacionalidade, para hoje a gente poder se reconhecer como brasileiro. Não foi fácil. Não foi fácil porque o Brasil lutou muito para ser reconhecido como um país, para que vocês tenham a nacionalidade de vocês, temos a nossa liberdade. Então, gente, eu quero pedir para vocês, para que vocês pesquisem. Quem não tiver acesso à internet, pesquisem em jornais, em revistas, busquem no livro de vocês, também tem. Eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês procurem entender melhor como foi a chegada da corte portuguesa no Brasil, com que caminhos até a independência, qual foram esses caminhos que o Brasil trilhou até a sua independência. Eu quero que vocês procurem como era que essas pessoas viviam. Como era o que mudou desde a chegada de Portugal ao Brasil até os dias de hoje. Eu quero que vocês entendam, que vocês procurem entender que o Brasil não foi fácil ele ser independente. Então, a minha atividade para vocês é para vocês pesquisarem, entenderem melhor o que foi realmente que no Brasil mudou. Como foi a chegada da corte portuguesa no Brasil. Eu quero que vocês entendam como eles viviam. E dessa forma, vocês procurem gravura que mostre como a corte portuguesa vivia. Eu quero que vocês pesquisem textos no livro de vocês didático de história. Pesquisem nele como era essa corte portuguesa. Pesquisem o porquê Dom João foi obrigado a voltar a Portugal e dessa forma deixou seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, no Brasil. Procurem buscar isso. E era só isso. E eu quero que vocês se cuidem, se protejam, usem máscara, só sai de casa, use álcool em gel e se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.